Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos desse livro maravilhoso, Missionários da Luz, capítulo 5, hoje com a participação da nossa irmã Lutiene de Bernardes, lá da Associação Bezerra de Menezes. Lutiene, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Boa noite, meus amigos do Ideal Espírita, né? E a espiritualidade, nessa noite, ela nos deu algumas surpresas, né? Porque a Dilu, ela escolheu uma página falando sobre luz, né? E o livro é Missionários da Luz, né? E a nossa irmã Isa leu justamente uma prece falando sobre o nosso melhoramento, a nossa evolução, né? E convidou a todos nós, né, para que sejamos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã fazermos esse mesmo movimento da evolução, da melhora, né? Então você vê que tudo se encaixou nessa noite, né? Apesar de dar errado na parte tecnológica, né? A espiritualidade não está preocupada com a tecnologia. A espiritualidade está preocupada como nós vamos receber as mensagens que eles estão nos enviando há tanto tempo, né? Como eu não consigo acompanhar todo o estudo desse livro, né, que é uma praxe, né, que nós temos os nossos outros compromissos, eu vou pontuar aqui que o estudo dessa noite, conforme a Helena já falou, é o capítulo 5, Influenciação do livro Os Missionários da Luz. Missionários quer dizer aquele que foi incumbido de realizar determinada tarefa. E se formos analisar os itens propostos ao estudo, veremos que o título está de acordo com os esclarecimentos que nos levarão ao caminho da nossa iluminação. Mas vamos ter em mente, antes de começarmos o estudo, 3 questões do livro dos Espíritos. A questão 459, que é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. E influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. E a questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção? Muitas vezes é útil que não saibas fazer. Não o fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Agora que temos uma pequena noção de como somos influenciáveis, vamos ao capítulo. Nesse parágrafo, nesse capítulo, André Luiz está chamando a atenção para um fator que normalmente nós, encarnados, não percebemos no nosso dia a dia, que é a diferença de vibração. Mas só um parênteses. Alexandre significa defensor da humanidade, né? E aí
é bom para ter esses nomes para a gente fazermos uma conexão, né? Então, eu vou ler o capítulo 2 do capítulo 5, né? A influenciação. Para nós outros, que é a diferença de vibração, para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos regeneradores, né? Cá fora, porém, o ar pesava, acentuava-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos de luz muito pobre, isoladas na sombra espessa. Quando ele sai do capítulo anterior, né, foi sobre o vampirismo, né, que André Luiz, já no final do capítulo 4, ele levanta a dúvida quando faz, né, a seguinte pergunta: estaríamos todos os homens sujeitos à sua influenciação? Né? E André responde, né, muito bem, você veio observar o trabalho da mediunidade. Alexandre já estava dando o tom de o que nós iríamos estudar no capítulo, né? E que esses irmãos, se nós conseguíssemos, de fato, estabelecer sobre nós mesmos os desejáveis golpes da disciplina, muitos ganhariam força como contra a influenciação dos infelizes que nos cerquem. Então, eles estão aqui explicando que todos nós somos acompanhados, né, de espíritos que nos cercam dos nossos dia a dia. Então, esse capítulo ele conta sobre isso, né? Que ele, no início do capítulo, ele está falando sobre a influenciação, sobre o que faz com que nós entremos nessas vibrações inferiores ou superiores. No caso aqui do livro, a vibração inferior, né? E que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. E aí nós vamos lembrar daquilo que eu li no início, né? A questão 459, 460 e 461 do Livro dos Espíritos, né? E aí ele vem colocando a dificuldade que nós temos, né, em nos libertarmos dessa influenciação perniciosa que os espíritos inferiores fazem conosco, né? Eu estou falando conosco porque todos nós sofremos essas influenciações, né? Uns em grau maior, outros em grau menor, né? Nós podemos ver isso nas reuniões privadas, né? Quando os desencarnados relatam, né, que foram convidados a estar ali. No livro Memória de um Suicida, vimos claramente esse fenômeno. Somente foi resgatado para tratamento aqueles que vibravam numa frequência de sentimentos mais nobres. Esses podiam ser vistos pela equipe de resgate, né? Eu acho que alguns de vocês fez o estudo desse livro, né? E logo no início passava aquela caravana, né? E só eram resgatados os que estavam naquela frequência maior. Ou seja, a influência, a frequência é tudo, a nossa vibração é tudo. Ela tanto atrai as nossas influências perniciosas, né, dos espíritos inferiores, quanto nos eleva aos espíritos superiores, né? E nas reuniões públicas acontece o mesmo fenômeno, né? A casa espírita tem a sua proteção espiritual, que vai desde o portão até o interior desta, e somente é permitida a entrada daqueles cuja vibração está no sentido de esclarecimento doutrinário, né? Isso nós vimos nesse capítulo nós vamos ver no parágrafo, que a modificação, evidentemente, é inexpressível entre as vibrações harmoniosas da
paisagem interior, iluminada pela oração e a via pública, repleta de emanações inferiores, a diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Né? Aí nós vamos continuar, que o Alexandre ele começou a chamar a atenção do André Luiz para a paisagem em torno, porque esse capítulo ele tem o tom de do término da reunião mediúnica, né, que houve no capítulo 4, né? Então, o Alexandre está chamando a atenção do André Luiz para ele observar os pequenos detalhes, né? E ele começa lembrando ao André Luiz que os amigos espirituais desencarnados constituem aquele grupo, né, de espírito que estava do lado de fora quando a reunião terminou. Eles constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui a uma reunião doutrinária, eu fui no Centro Espírita Friburguense. Lá já se passando alguns anos, né? E o Zé Manel, que eu não sei se alguns de vocês conheceu, ele falou justamente sobre isso, sobre a companhia, que não adiantava nada nós não trabalharmos para esclarecermos a nós mesmos e levar esse esclarecimento aos desencarnados que nos cercam. E aí ele comentou que quantos de nós, ao sairmos daquela reunião e atravessarmos a avenida, que os desencarnados estaria sentado na grade da avenida. Olha, gente, eu fiquei tão apavorada com aquilo, porque era a primeira vez que eu tinha ido a uma reunião pública. Eu não sabia nada de nada, então não sabia o que era desencarnado, encarnado. Tudo para mim era novidade. E eu fiquei apavorada. Eu pensei assim, e ele ainda colocou várias vezes os encarnados saem daqui e chega lá fora e os desencarnados abraçam. Eu me imaginei atravessando a avenida e aqueles desencarnados me abraçando. Olha, eu vim do outro lado, não cheguei aí para o lado do rio, fiquei tão apavorada, porque quem sabe eles só estão lá, né? Lendo engano, né? Mal eu sabia que os desencarnados se encontram em qualquer lugar, né? Então, e continuou, né? Ele continua a narrativa e André Luiz pergunta, mas como isso acontece? E o Alexandre continua, né? Sim, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a dessa noite. E nós percebemos isso quando nós temos narrativas de desencarnado dizendo em reuniões, né, que eles não são permitidos entrar ali. Então, tudo que acontece numa casa espírita, né, é permissão da equipe espiritual que coordena, que ampara, né? Por isso que nós nos sentimos bem dentro da casa espírita, né? Nós temos pensamentos harmoniosos, nós não sentimos aquela pressão, né? Isso é o que acontece nesse livro, né? Quando termina a reunião, antes de terminar a reunião, né, o Alexandre e o André fazem essas observações, né? E aí começa a sair os integrantes daquela reunião privada, né? Mãe, no caso, e um casal de filhos, né? E eles começam logo na saída, eles ainda estão envolvidos naquela ambiência da casa espírita, né? Da harmonia, da paz, da tranquilidade, de vibrações bem positivas, vibrações elevadas que toda casa espírita tem. Nós
que frequentamos casas espíritas, somos testemunha viva disso. Nós nos sentimos muito bem dentro das nossas casas, né? E, às vezes, não tão bem quando saímos fora, né? E é justamente essa ambiência que faz com que nós possamos nos tornar influenciáveis ou não, de acordo com o nosso dia a dia, né? E Alexandre chama atenção para o André Luiz quando isso acontece. Fala assim: repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Então, quando Alexandre chama a atenção do André Luiz para esse pequeno detalhe, ele começa a observar com outros olhos todo aquele quadro que está se desenrolando à sua frente, né? E os participantes, né, os encarnados que saem da reunião, eles saem naquele momento inicial cheio daquelas vibrações elevadas. E um dos cavaleiros, né, fala que o espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nosso espaço choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Quantos de nós, ao sair da casa espírita, não pensamos assim, né? Que temos em mãos as ferramentas necessárias para diminuir as nossas diferenças de sofrimento aqui na Terra, né? Eu vejo que esse capítulo ele nos remete à nossa vivência diária em casa espírita, né? Quantos de nós, ao estarmos dentro da palestra pública, ao estarmos dentro de reunião mediúnica, nos sentimos fortalecidos, né? E quando chegamos do lado de fora, vimos que nós não temos tanta força assim, né? E Alexandre começa a observar que chama atenção para o André. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Ele já está lá por 9 anos, né? Vai para 9 anos com algumas interrupções que me encontro em concurso ativo nessa casa. Então, já há 9 anos o Alexandre fazia esse trabalho. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçada de deserções. A pretexto de incompreensão alheia, sou forçada a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Então, esse parágrafo nos remete às nossas vivências diárias, né? Quantos de nós já não passamos por isso, né? Quantos de nós já não estamos em busca da nossa evolução, né? E se estamos aqui, nesse planeta, estamos
propenso a passar por isso, né? Continuando, promete excessivamente com as palavras, todavia, opera um pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltando cada semana ao núcleo de prece, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Né? Não é com facilidade que cumpre a promessa de cooperação com Cristo, em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Então, eu achei que esse propósito, esse parágrafo, nos toca vertiginosamente, né? Porque somos nós que estamos nesse parágrafo, né? Quantos de nós já não temos ainda essas dificuldades, né? E aí Alexandre coloca que eles ainda se encontram sobre a irradiação do banho de luz, a que se submeteram através do serviço espiritual com oração. Então, está afirmando que, ao sair da casa espírita, nós ainda estamos nas irradiações do banho de luz, porque fizemos as nossas orações, né? Participamos daquele banquete dentro da casa espírita, né? E aí ele coloca, né? Se conseguisse manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo dos sentimentos de cada um de nós. Então, ele está nos convidando para que nós, né, e o grupo aqui, façam o esforço de se manter nas vibrações altas, né? Nas vibrações de amor, de nos ligando, né, à parte superior do nosso pensamento, né? E aí ele começa a descrever qual é a dificuldade de cada membro daquele trio, né, que sai ali daquela reunião, né? Acompanhemos o grupo, ele está convidando, onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, né? Então, as três entidades, os três, eles eram acompanhados, né, quando eles saíram da casa espírita, né, por três entidades que, de sombrio aspecto, absolutamente cega para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório e de suas percepções, acercavam-se do trio sob nossa observação. Então, quando eles saíram da reunião mediúnica, eles foram prontamente abraçados por três espíritos desencarnados de sombrio aspecto, ligado vibracionalmente com as dificuldades dos três, né? Então, o homem tinha a dificuldade no campo sexual, né? E essas são as influenciações que eles conseguiram angariar pelas dificuldades do pensamento deles, né? Então, uma das pessoas era a mãe, né? Então ela fala assim: "Ó, meus filhos", exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. "Por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retornar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim,
mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. E esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Logo no início, Alexandre, ele fala sobre a... Deixa eu achar aqui... Sobre a... Espera aí, amigos. Sobre a dificuldade de nós mantermos nos campos de vibrações altas, né? O Alexandre coloca isso, né? Que o que falta em nós é a perseverança do pensamento no bom, no belo, em vibrações altas. E isso nós vimos nesse parágrafo, né? A dificuldade da mãe em prolongar dentro do seu pensamento, dentro das suas vibrações, aquelas emanações que recebeu através das orações coletivas, né? Através de estar, através da sua peraí que hoje eu não estou faltou a palavra, gente. Através do seu recolhimento espiritual dentro da casa espírita, aonde ela era imantada nessas vibrações, a dificuldade dela se manter naquele padrão vibratório. Então, ela tinha essa dificuldade, e quando ela saía da casa espírita, daquela vibração, ela tinha a sensação do sofrimento, né? E aí a filha dela, o filho dela responde, né? É verdade, mamãe, enormes são as nossas imperfeições. Então, veja bem, ela saía da casa espírita com um padrão vibratório alto, achando que ela podia manter. E logo a seguir, ela via a sua dificuldade. Então, e ele fazia coro para isso. Creio que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunta-me mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração que os ambientes malignos confundem no espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. E aí ele sugeriu, por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Então, ele achou que se ele desenvolvesse aquela mediunidade, ele poderia resolver aquela situação. Sendo que ele não tinha ainda um conhecimento doutrinário bom, assim, grande, para que resolvesse através do pensamento, né? E aí a irmã fala, né, que nesse momento Alexandre resolveu interferir naquela conversação, colocando, né, a mão na fronte da irmã, que ainda era um vaso menos contaminado, né? Ele deu esse termo em termos do corpo dela, né? Ela ainda não tinha sofrido a influência do meio, né? Então ela era uma menina que ainda tinha as qualidades, né, de amor, de vibrações no bem, né, de sensibilidade. Ela ainda estava assim, ela não tinha sido contaminada por hipocrisia. Então ele colocou a destra e fez ali uma influenciação de palavras, né? E ela foi, eu mudei de página aqui, e ela falou assim:
Nesse caso, concordem que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-lo cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos, para sermos úteis nos reinos do Espírito. Cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Olha que lição, né? Porque se o desenvolvimento mediúnico, se somente através do desenvolvimento mediúnico que as casas espíritas oferecem seria a resposta para nos tornarmos melhor, qual seria a diferença das outras doutrinas, né? Porque nós vamos encontrar pessoas dignas, boas, que vibram em sentimentos nobres em todas as doutrinas, não é só na casa espírita, né? Então, nesse parágrafo, o Alexandre está chamando a nossa atenção para isso, porque o que adianta o desenvolvimento mediúnico se nós não desenvolvemos ainda a nossa intimidade com o espírito, a nossa intimidade com as boas práticas, né? Do amor ao próximo, do perdão, que são práticas humanas, são práticas de vivência do Cristo, né? Não é só a mediúnica, né? Então, ela colocou que, nesse caso, ela concorda em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, mas que antes ele tivesse as outras práticas. Foi o que eu entendi nesse parágrafo, tá? E aí, a mãe e filho deixaram perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Por quê? Porque eles ainda estavam em vibrações de melancolia, de reclamação, de todos os sentimentos que levavam ele para as vibrações baixas, né? E aí a mãe, né, falou, você não tem bastante idade para isso. Como se a idade nos desse a certidão das nossas palavras serem certas ou erradas, né? Ela poderia ser nova, né, em termos cronológicos, né? Mas ela tinha um cabedal espiritual de conhecimento, de influenciação do mundo espiritual que permitia que ela entendesse a coisa de uma outra maneira, né? E aí ele foi falando, né, que ele tinha as lutas que ele já conhecia, né, o filho, né? E como Alexandre tirou a destra da fronte da jovem, e aí o Alexandre esclareceu. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretríssimo. E aí nós vamos ver um pouquinho mais do que o Alexandre, está nos orientando, vamos achar no livro dos Médiuns, no capítulo 23 das obsessões, né? Então, a pergunta lá, 237. Entre
as dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combate a influência dos maus e, se não os ouve, retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que possam fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujo principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, André nos esclarece que o que está acontecendo ali é uma obsessão. Mãe e filho estão sendo obsidiados pelos companheiros de vida passada. Ou seja, no caso dela, ele esclarece, o ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno, sem ideais enobrecedores, interessado em incluir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certa entidade, ainda atolada no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que oram se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que defrontaram e tornou-se presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fraco e viciado quanto ele próprio. E aí tem-se esse quadro, né? A obsessão, ela passa a ser um peso para esse quadro de mãe, filho, em cima daquilo que eles angariaram no pretérito, né? Mas Alexandre, ele paternamente ele considera, né, que ele, aliás, André Luiz pergunta, mas não há recurso para libertá-lo? Né? E o orientador paternalmente considerou. Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Então, explica, nunca lhe faltou auxílio exterior da nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderável para os que eles não possam sondar o mecanismo íntimo. Então, é através do pensamento da mãe e do filho que eles atraem, são influenciados pelos desencarnados que obsidiam. E André Luiz vai mais adiante. Mas não poderíamos provocar a retirada desses vampiros inconscientes? E Alexandre responde, os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa, que você lembrou, no propósito de beneficiá-lo de modo indireto.
mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos ônibus. E aí eu remeto à lembrança do Zé Manel, né? Que quando saíam da casa espírita, estavam os obsessores lá para dar o braço e ir para casa, né? E André Luiz pergunta, mas eles vivem assim, imantados uns aos outros em todos os lugares? Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas, né? Então, é muito difícil para que a casa espírita, né, que é a doutrina, né, que aceita essas obsessões, possam quebrar essa atração, né? E ele pergunta, mas nós não poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não seria razoável doutriná-la, incentivando o equilíbrio e o respeito próprio? E ela obtém a resposta. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Então, através desse parágrafo, nós vimos que nós é que atraímos a nossa influenciação, né? Nós puxamos para nós essa responsabilidade, né? E Alexandre ainda tenta, né, colocar nas palavras, fazer um discurso através da filha, né? Alexandre ainda explica ao André Luiz, né? Observa você o trabalho simples de transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo, desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, a cada qual atrai o que se assemelha. Então, nós estamos chegando, né, no final do tempo, né? E nesse capítulo, nós chegamos, né, dentro da minha visão, que nós somos aquilo que nós atraímos. Então, e que o nosso pensamento é o fator, é a ferramenta que é feita essa influenciação, né? Porque não há privilegiados na criação. Existe, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com a justiça, seja onde for. Então, se não há privilégio na criação, todos nós podemos passar por essa situação de influenciação, né? Basta nós termos o pensamento voltado no bem, que distancia, né, a atração que nós faremos para os emissários do nível inferior. Então, essa lição que eu tirei desse capítulo, né? Eu peço desculpa pelo essa infortúnio todo que houve aqui em casa, isso também me deixou um pouco nervosa, né? E é a lição do capítulo 5. Muita paz a todos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida. Nós que agradecemos a sua participação, Luciene, e eu concordo com você que da sua conclusão. Aí o que acontece são uma obsessão mútua, né? De encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então, através do pensamento, esses irmãos relatados no capítulo atraem essas companhias, que são até evangelizadas pelo mundo espiritual, convidadas a seguir o seu caminho, mas se mantêm imantados uns aos outros pela atração do pensamento. E, no caso aí, é uma obsessão de encarnado para desencarnado, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa, trazer algum comentário para ilustrar ainda mais o estudo da nossa irmã?
Pode falar, Nicolau. Oi, Helena, oi, Luciene. Eu estava com uma reflexão, queria ver o que vocês acham. Teve uma parte que o Alexandre explicou o seguinte: olha, nós não podemos remover o obsessor, ajudar a pessoa de forma mais direta, porque depende dela ter a vontade e a atitude de querer sair daquele estado vibracional. Aí o que eu pensei? Existem pessoas que têm essa vontade, seja em menor ou maior grau de melhorar. Mas existem pessoas que simplesmente não têm essa vontade, né? Isso a gente vê muito nas pessoas que são alcoólatras, que são fumantes compulsivos e não querem parar, né? Às vezes a gente tem na família aquela pessoa, eu mesmo tenho um primo que ele fuma compulsivamente, né? E não adianta que o grau do vício que ele não tem nenhuma vontade de sair, de tão preso que ele está nisso. Aí, considerando que ele não tem essa vontade de melhorar e que a espiritualidade não atuaria de forma compulsiva, sem ele querer, será que dedicar a ele orações, vibrações, tem alguma utilidade ou, por ele não querer, não vai servir de nada? É isso que eu fiquei pensando. O que vocês acham? Nicolau, eu tenho duas considerações para fazer sobre esse seu questionamento, né? Uma é a palavra de Jesus, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade daquilo que está acontecendo com você, você tem condições de se libertar do vício, né? Porque se todos os obsidiados, né, soubessem o que ele pode fazer para evitar isso, faria, né? Porque você tem que ter o conhecimento, né? Porque o conhecimento é tudo, é base de tudo. Segundo, que existe também o seu passado carregando em cima disso. O que você quer para a sua evolução, né? Porque quantos de nós temos, conforme você mesmo disse, um caso de pessoa que faz uso da bebida alcoólica, não é por falta de aviso, não é por falta de palestra, não é por falta... E ele está naquela vibração, faz parte do núcleo dele, porque só a pessoa pode sair dessa libertação, né? E tem o caso do filho de... acho que é do Bezerra, acho que era do Bezerra, que ele tinha um comprometimento espiritual tão forte, ele não conseguia, e se tirasse dele, ele morreria, porque ele está tão imantado, é um bloco só entre encarnado e os desencarnados, que se você tirar, leva à morte o encarnado. Está tão acostumado, tão viciado naquela vibração, né? Porque por que a pessoa que usa droga usa cada vez mais? Porque ela se sente confortável naquela vibração de alegria, felicidade. E aí ela vai querer cada vez usar mais para se manter mais naquela vibração por mais tempo. Não é isso que os viciados falam? Então, porém, né, Luciene, respondendo à pergunta do Nicolau mais certeiramente, as preces, vibrações positivas, sempre ajudam, né? Não, é isso que eu ia falar agora. Não é que você não possa fazer, né? Mas se a pessoa não quiser, não adianta prece, não adianta, porque faz parte. Adianta. Não vai resolver uma prova que ela precisa passar nessa existência. Mas a prece e a vibração, como a gente vai ver no próximo capítulo, sempre é positivo, nunca se perde. Não, eu sei, eu talvez não tenha usado, inclusive, logo no início do capítulo, ele fala que da prece, né, que ele usa, quer ver? Foi a prece que desencadeou isso tudo, né? Ó, logo no início, compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. Não é que não resolva, não. Ela é fundamental para que você comece a abrir essa brecha, abrir o espaço
para que a pessoa possa se libertar. Mas se a pessoa não tiver num patamar vibracional que queira isso, eu acho que vai ficar difícil fazer alguma coisa, né? Porque tudo é pensamento, né? Tudo é pensamento. Perfeito. Pelo que eu entendi, eu acho que ele realmente não querendo, né, vai ter sempre livre-arbítrio. Mas a oração não vai deixar de ter utilidade, porque o mundo espiritual vai lá, vai dar uma cutucada, vai dar uma explicação, vai estender uma mão, então, assim, vai Não, ser uma luz. Mas se a pessoa realmente não quiser, ninguém é forçado a nada, não é isso? Acho que é por aí. se a oração resolvesse, não, o que seria de nós, né? A oração é a ferramenta entre a criatura e o Criador, né? Obrigado. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Não? Bom, então vamos encerrar agradecendo mais uma vez a participação da nossa irmã Luciene. E semana que vem estaremos de volta. Aguardamos todos. Fiquem com Deus.